Depois que seus pais morreram, Cleópatra Selene foi levada para Roma, onde sua mãe era odiada. Mas ela conseguiu ter um reinado próspero e bem-sucedido na antiga Mauritânia. A lendária rainha egípcia Cleópatra era odiada pelos romanos. Afinal, ela foi considerada um monstro mortal que seduziu Marc Antony e o atraiu para uma aliança malfadada. Todo o caso sórdido culminou no início de 30 AC, quando o casal tirou a própria vida quando as tropas do futuro imperador romano Otaviano se aproximaram da capital egípcia de Alexandria. Apesar de sua trágica morte, Roma ainda nutria um ódio amargo por Cleópatra. No entanto, a admiração pelo Egito é enorme e você pode ver isso nos afrescos ornamentados nas muralhas da cidade e até mesmo nas gigantescas pirâmides, como a magnífica Gaius Sestius Epulus no sul da cidade. Mausoléu. Como filha única de Cleópatra e Marco Antônio, Cleópatra Selene II deve ter ficado confusa com essa contradição, ódio pela mãe e grande admiração pelo Egito que ela governava. Cleópatra Selene nasceu em 40 AC e cresceu no Palácio de Alexandria. Ela tinha cerca de 10 anos quando seus pais morreram. Ela foi levada para Roma com seu irmão gêmeo, Alexander Hélios, e seu irmão mais novo, Ptolomeu Filadelfos, e depositada com a irmã e pai de Otaviano, Marco Antônio. A casa de Otávia, ex-esposa de Marco Antônio. Mas o que fazer com uma princesa que não tem mais reino? Otaviano garantiu que os outros filhos sobreviventes de Marco Antônio fossem criados como romanos tradicionais, e o Lus Antônios, filho de Marco Antônio com sua terceira esposa Fúvia, ascendeu ao cursus honorum, carreira política e foi eleito cônsul. Otávia, a quarta esposa de Marco Antônio, teve duas filhas, Major e Antônia, casadas com romanos respeitáveis. O imperador Calígula, Cláudio e Nero são todos descendentes dele. Otaviano acabou encontrando uma solução por meio de um de seus pupilos, Gaius Július Juba. Assim como Cleópatra Selene, Juba II Graus foi o último descendente de uma família real deposta. Seu pai, Juba I Grau, tinha sido rei da Numídia, uma região ao norte do Saara, mas havia apoiado o perdedor na guerra civil entre Júlio César e Pompeu, o Grande. Após a derrota de Pompeu, Juba I Grau fez o mesmo que Cleópatra, cometeu suicídio e Roma confiscou seu reino, seu tesouro e sua descendência. Como Cleópatra Selene, Juba II Graus havia sido exibido em uma procissão militar, o quádruplo triunfo de Júlio César em 46 a.C. Ele era um menino na época, e o biógrafo de César, Plutarco, o descreveu como o cativo mais feliz já capturado. Cleópatra Selene e Juba se casaram por volta de 25 a.C. antes de serem enviados para a Mauritânia, atual Marrocos e Argélia, que era um reino cliente de Roma, como eram chamadas as regiões que decidiram se aliar aos romanos. Uma rainha atuante. A Mauritânia era o único reino cliente de Roma no oeste do império. Era um vasto território, abençoado com consideráveis recursos naturais que incluíam muitos dos luxos pelos quais os romanos ansiavam, como tinta púrpura, cidra e animais exóticos, bem como alimentos básicos como grãos e peixes. Foi povoado por muitos grupos tribais diferentes, que hoje são conhecidos coletivamente como berberes. Enquanto no coração do Império Romano se esperava que as mulheres exercessem apenas um poder discreto, as rainhas nas regiões periféricas, como a Mauritânia, eram muito mais atuantes. Era tão natural para elas se envolverem em todos os aspectos da administração diária de seus reinos que seus súditos teriam se sentido ofendidos se não participassem plenamente. E Cleópatra Selene cresceu vendo sua mãe fazer exatamente isso, não apenas governando seu reino e recebendo embaixadores de todo o antigo Mediterrâneo, mas também visitando e se correspondendo com outras mulheres poderosas, como a rainha Manirenas, que presidia a vizinha Cu. Portanto, não é surpreendente que ela não tenha mostrado nenhuma inclinação para se afastar e permitir que Juba assumisse a liderança. Afinal, Cleópatra Selene tinha a linhagem de maior prestígio que remontava a Ptolomeu, general de Alexandre, o Grande, e também podia se orgulhar de uma conexão direta com a família imperial por meio de suas meias-irmãs e avó paterna, Júlia. Assim, o casal governou junto,
fato que as moedas cunhadas deixam claro. Juba e o escrito latino Rec Zilba, Rei Juba, apareciam de um lado, e Cleópatra Selene e o escrito grego Cleopatra Basilissa, Rainha Cleópatra, do outro. Cleópatra Selene também emitiu suas próprias moedas, repletas não apenas de referências a si mesma por meio de luas crescentes, mas também de motivos egípcios, como crocodilos, Ibis e a coroa e o cistro da deusa Ísis. Em uma emissão de moeda, ela se apresentou como Rainha Cleópatra, filha da Rainha Cleópatra, evidenciando o orgulho que tinha por sua mãe. Sempre cautelosos e discretos, o casal deu à capital da Mauritânia, Lou, um novo nome, Cesareia, em homenagem a Otaviano. Mas eles encontraram uma maneira de homenagear Cleópatra e a cultura egípcia dentro dos muros da cidade. Embarcaram, por exemplo, em um pródigo programa de construção para tornar a capital uma sede adequada à sua dinastia incipiente. Nesse processo, claramente se inspiraram na antiga casa de Cleópatra Selene. Construíram um farol semelhante ao famoso farol de Alexandria, além de um grande palácio, um fórum, um teatro e um anfiteatro. Eles também plantaram um bosque sagrado, importaram obras de arte egípcias, reformaram antigos templos e ergueram novos. Deuses e deusas egípcios logo se tornaram populares na Mauritânia, e havia um templo de Ísis ao qual Juba dedicou crocodilos. Com o tempo, Cesareia se transformou em uma corte altamente sofisticada e multicultural, habitada por prolíficos estudiosos gregos, romanos, egípcios e africanos, além de artesãos talentosos e criativos. Em seus próprios escritos, Juba incluiu anedotas sobre o Egito, Alexandria e o Nilo que provavelmente vieram de Cleópatra Selene. Era uma forma de a rainha aproveitar as memórias de sua mãe e de sua vida anterior, de uma forma aceitável para os leitores romanos. Brilho que perdurou. Cleópatra Selene e Juba transformaram, por todos os meios, suas infâncias turbulentas, derrota, cativeiro, suicídios de seus pais, em um triunfo. Mas, por volta da virada do primeiro milênio, essa história de sucesso chegou a um fim repentino com a morte prematura da rainha. Embora não saibamos a data precisa de sua morte, um poema composto pelo poeta da corte Crinagoras de Mitilene pode fornecer uma pista. A própria lua, que surgiu no início da tarde, extinguiu sua luz, velando seu luto com a noite, pois ela viu sua homônima, a bela Selene, descer morta ao sombrio Hades. Em seu poema, Crinagoras parece indicar que a morte de Cleópatra Selene coincidiu com um eclipse lunar. Isso levou os historiadores a propor duas datas possíveis para a morte da rainha da Mauritânia, com base em eclipses lunares visíveis em Cesareia e Roma, em 23 de março de 5 a.C. e em 4 de maio de 3 d.C. A rainha foi enterrada em um magnífico mausoléu, cujos restos ainda podem ser vistos na Argélia hoje. Juba continuou a governar a Mauritânia por 2 décadas após a morte de sua esposa. Ptolomeu, filho do casal, foi nomeado co-governante em 21 d.C. Mesmo após sua morte, Cleópatra Selene permaneceu uma figura importante no reino. Um tesouro depositado perto de Tanger contém moedas que podem ser datadas do período 11-17 d.C. e inclui não apenas aquelas emitidas por Cleópatra Selene e Juba juntos, mas também aquelas emitidas apenas pela rainha. Isso indica que seus antigos súditos ainda os usavam décadas após sua morte, e que Juba e Ptolomeu conseguiram estabilizar seu reinado conjunto graças em parte ao brilho duradouro de sua esposa e mãe. Cleópatra Selene teve um imenso impacto em seu reino e no resto do mundo romano durante sua vida, mesmo além. Então, por que ela é tão pouco conhecida hoje? Paradoxalmente, a resposta pode estar no seu sucesso. Os historiadores romanos estavam obcecados com o que estava acontecendo no centro do império. Eles só mencionavam reinos clientes quando havia problemas. O fato de não terem escrito muito sobre a Mauritânia indica que as coisas estavam indo bem por lá. Ao contrário de sua mãe e de outras rainhas clientes romanas como Boudica, Cleópatra Selene parece ter tido um sucesso discreto, em vez de um fracasso ruidoso.